Fala, meu povo e minha pova. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende do horário que você está vendo essa videoaula. Período colonial do Brasil. A primeira parte, né? Organização política e administrativa da colônia brasileira. Tá ok? E começar a falar um pouquinho de Brasil, para a gente começar a falar da história do Brasil enquanto território, enquanto colônia portuguesa no continente americano, algumas características gerais do período colonial que a gente vai ter aqui no Brasil. Dentro dessas características gerais, a gente tem que entender que o Brasil ele foi considerado aquela típica colônia de exploração, a base do Brasil existia basicamente para dar lucro para Portugal, para enriquecer o Estado português, né? Toda a sua estrutura econômica foi baseada sempre em um sistema que a gente chama um sistema de plantation. O que era esse sistema de plantation? O sistema de plantation era um sistema onde você tinha a monocultura, a agroexportação, o latifúndio e a escravidão como a base de sustentação desse sistema. Então, era como se você construísse um tripé. Era como se você tivesse um tripé, tá ok? E que tripé era esse? Você tinha a monocultura, no caso, a cana-de-açúcar, com base nos grandes latifúndios e o trabalho baseado na mão de obra escrava. E com base nisso, na monocultura latifundiária escravista, tudo que se produzia aqui era destinado à agroexportação. Isso era o típico sistema de plantation que vai vigorar em grande parte do continente americano. E o Brasil, como uma colônia do continente americano, estava preso, estava organizado nesse sistema, nesse tripé, monocultor, latifundiário, escravista, para a agroexportação e ainda inserido no que a gente comumente chama de pacto colonial ou monopólio colonial, exclusivo colonial, monopólio comercial, onde a metrópole tinha todos os direitos de exploração, de ocupação, de extração da colônia. A colônia, ela, na teoria, a colônia existia para dar lucros, para dar produtos, benefícios para a metrópole. No caso, a colônia Brasil, a metrópole Portugal. Esse organogramazinho aqui, ele mostra bem o que a gente está querendo dizer, né? Você tem sempre essa metrópole que vai ter o monopólio sobre sua colônia. Essa colônia, por sua vez, vai enviar as matérias-primas que a metrópole necessita e a metrópole vai enviar tudo aquilo que a colônia necessita e automaticamente vai ganhar com isso, né? Produtos de consumo, manufaturas, ferramentas, equipamentos, etc, etc e tal. Entendendo esse organograma, a gente entende tudo sobre essa estrutura do pacto colonial, do exclusivo colonial, do monopólio colonial que uma metrópole tinha em relação a uma colônia. O Brasil, antes do período colonial propriamente dito, ele tem um período conhecido como período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, cerca de 30 anos. Né? Durante esses cerca de 30 anos, o Brasil ele meio que ficou em segundo plano para Portugal. Pô, por que o Brasil vai ficar em segundo plano? O que Portugal tinha no Brasil? Tudo. Portugal tinha um comércio com as Índias. Portugal tinha um comércio com a África. Portugal tinha um comércio no Atlântico, que era extremamente vantajoso. Né? Durante esse período pré-colonial aí, o Brasil, em dado momento, vai significar 5% da arrecadação do Estado português em relação ao comércio atlântico. Então, o Brasil ele vai sim ficar em segundo plano, porque as Índias são muito mais importantes. E, além disso, nós temos que lembrar ainda que, ao contrário da Espanha, Portugal, de imediato, não encontra metais, pedras, nada de realmente grande valor no Brasil, quando
decide efetivamente ocupar, colonizar o Brasil. Porque também é uma questão fantasiosa acreditar que Portugal não sabia da existência do Brasil. Isso foi visto em outros momentos, em outras aulas. Portugal, hoje, tudo indica, documentos oficiais indicam que Portugal já tinha conhecimento do território que a gente chama de Brasil hoje. Né? Já tinha conhecimento da sua existência muito antes de 1500. Prova disso, o próprio Tratado de Tordesilhas, a Bula Intercoetera, o Tratado de Toledo, né, que já dão provas disso, relatos do piloto anônimo, documentos oficiais falam do Brasil muito antes de 1500. Portugal não vinha para cá literalmente porque não tinha interesse e sabia que aqui não existia nada que realmente tivesse um lucro exorbitante maior do que o lucro que Portugal tinha com as Índias, que justificasse uma ocupação efetiva, que justificasse investir efetivamente na colonização do Brasil. Então, como não se justifica investir efetivamente na colonização do Brasil, não tem riqueza que justifique desviar dinheiro das Índias para investir no Brasil, Portugal deixa o Brasil em segundo plano, espera, aguarda um momento melhor para colonizar, para ocupar o Brasil quando realmente precisar. Durante esse período pré-colonial, o que Portugal encontra aqui que tem algum sentido para Portugal? Vai encontrar aqui uma madeira, que é o nosso famoso pau-brasil, né? Que é o pau-brasil, que era utilizado para a fabricação de tinturas, tá ok? Eles vão fazer uma exploração nômade e predatória desse pau-brasil. Então, o pau-brasil ele vai ser explorado de forma predatória, do extrativismo vegetal, realmente. Eles realizavam através do escambo com os índios. Então, os indígenas aqui do Brasil que tiravam, extraíam essa madeira, né? E aí, posteriormente, comercializavam, trocavam, faziam escambo. Eles se comercializavam através do escambo, da troca. Portugal, os portugueses davam plumas, davam uma faca, davam uma bota, davam um chapéu para esse indígena. Em troca, esse indígena entregava a madeira para os portugueses, né? E durante esse período pré-colonial ainda, a gente vai ter Portugal tendo que se preocupar em alguns momentos com invasões de outros estados europeus, como Espanha e França, por exemplo, né, que chegavam a transitar pelo litoral brasileiro, contrabandeando para o Brasil, e Portugal tinha que afugentar com as suas chamadas expedições guarda-costas, para garantir que esses estados não ocupassem o que Portugal dizia que era dela, o que Portugal dizia que era seu direito, e esses estados não podiam chegar, então, aqui e extrair, tirar e comercializar com os indígenas. Aqui a gente consegue ver com mais clareza a extensão, a área onde esse pau-brasil ele era encontrado com muita frequência, né? E aí alguma coisa muda a partir de 1530. A partir de 1530, a gente tem a colonização efetiva do território brasileiro, né? Portugal ele deixa aquela negligência que até então estava tendo com o Brasil, com a colônia, que ele vai dar o nome de Brasil, e decide efetivamente ocupar, colonizar o Brasil. Por quê? O que muda? 3 fatores vão justificar essa mudança. O primeiro deles, o medo de perder as terras para os invasores. A própria França já dizia que queria ver o testamento de Adão, que tinha dividido o mundo entre Portugal e Espanha. Então, a França dizia que se Portugal não ocupasse e colonizasse o Brasil, eles iam vir para cá, porque eles também tinham direito disso. Então, o medo de perder o Brasil mas, poxa, se eles não encontraram nada de valor no Brasil, eles não haviam encontrado, mas isso não significa dizer que não existisse nada de valor. E se existisse e eles ainda não tivessem encontrado, então era a hora de apostar, de investir e tentar encontrar alguma coisa para não perder para um outro estado. Um outro fator, e mais uma vez, a importância de buscar alguma coisa de valor aqui dentro.
o comércio com as Índias havia entrado em decadência. Todo aquele comércio extremamente lucrativo, muito vantajoso para Portugal com as Índias, já não era tanta coisa assim mais. Portugal agora contava com a concorrência de espanhóis, de ingleses, de holandeses, de franceses. Então, o Brasil agora se torna mais uma fonte de renda. Então, vamos explorar essa colônia para aumentar a nossa arrecadação, para ganharmos ainda mais dinheiro. Né? E ganhar ainda mais dinheiro com o quê? Uma esperança muito grande de Portugal é o terceiro fator. Se a Espanha tinha suas colônias na América e havia encontrado ouro e pedras preciosas, metais preciosos em grande quantidade no continente americano, e o Brasil está no continente americano, certamente no Brasil também existiam metais e pedras preciosas. Então, era o momento de encontrar esses metais e essas pedras preciosas aqui no Brasil. Só não sei onde estão. Mas se nas colônias espanholas aqui na América existem, aqui no Brasil possivelmente também existe. O que falta a gente encontrar. Como vai acontecer no século XVIII, que é o século do ouro. Esses três fatores, então, reunidos, fazem com que Portugal mude o seu ponto de vista, mude o seu foco e inicie efetivamente a colonização brasileira, encerrando assim o que a gente chama de período pré-colonial. E para a colonização do Brasil, eles vão adotar um esquema, uma estrutura administrativa conhecida como as capitanias hereditárias. O Brasil, aquele território que nós vimos, né? O Brasil, ele vai ser dividido em 15 lotes. Ele vai ser dividido em 15 lotes que vão dar origem a 14 capitanias hereditárias, capitania hereditária do Ceará, capitania do Rio Grande, capitania de Itamaracá, capitania de Pernambuco, Bahia. 15 lotes, eles pegam 15 lotes, transformam esses 15 lotes em 14 capitanias, 14, tá ok? E entregam para 12 capitães donatários. Quer dizer, existia capitão donatário que tinha mais de uma capitania. Tá legal? E essas capitanias hereditárias, então, elas vão ser entregues a esses capitães donatários, que não vão ser os donos da terra, eles não são os donos da terra, eles são os gestores, eles são os administradores. Essas capitanias, então, vão ser entregues através de 2 documentos. Um desses documentos é a chamada Carta de Doação, que é aquele que transferia a posse da exploração e administração da terra, né? Era entregue para um capitão donatário. Esse capitão donatário recebia essa capitania em caráter hereditário, quer dizer, passava de pai para filho, ok? De pai para filho. E em caráter vitalício, quer dizer, quando ele estivesse vivo. Ele morria, passava para o seu herdeiro. A carta de doação era isso. Era como se fosse a escritura da carta. E além da carta de doação, ele recebia ainda a carta foral. O que era a carta foral? A carta foral era aquela que determinava os direitos e os deveres de um capitão donatário. Né? Direito de aplicar a justiça, escravizar os índios, explorar o território, doar sesmarias. Sesmarias era doação de lotes de terra. Então, o capitão donatário ele podia, por exemplo, doar uma sesmaria, uma área gigantesca de terra para alguém, para um português que quisesse vir para o Brasil plantar cana-de-açúcar. Vou doar uma sesmaria, podia ser do tamanho de um município inteiro. E o Rodrigo virava dono de uma sesmaria do tamanho de um município inteiro, passava para ele, ele era proprietário daquilo. Tá legal? Para ele explorar. Aí tinha um monte de datinho, um monte de regra. Durante o período X, você tem que começar, você tem que ter o mínimo X de escravos, você tem que ocupar. Isso tudo estava escrito lá nesse documento foral. Os direitos, mas ele também tinha deveres. Deveres como fundar povoados, cobrar os impostos, defender o território, aplicar a lei, blá, 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 um monte de coisinha que a gente não vai ficar falando aqui. Dentro desses documentos ainda ficava estipulado que a metrópole, mesmo a capitania hereditária sendo uma área de gestão do Rodrigo é o capitão donatário do Espírito Santo,
O Rodrigo é o capitão donatário de Pernambuco, mas mesmo na minha capitania hereditária, a metrópole tinha privilégios. Por exemplo, todo o pau-brasil que existia era monopólio da coroa. Mesmo estando na minha capitania hereditária, a coroa tinha monopólio. Se eu explorasse, comercializasse, era direito da coroa pegar o recurso. Todas as drogas do sertão. Drogas do sertão, a gente não pode entender como drogas ilícitas. Farmácia, o outro nome que a gente dá à farmácia, drogaria. Drogas do sertão eram produtos, temperos, condimentos, medicamento, urucum, guaraná, cacau, pimenta, que eram encontradas no interior. Sertão não significa agreste, seca. Sertão significa interior do território. Interior do território. Exemplo, Belo Horizonte está no sertão do Brasil, está no interior do território brasileiro. Brasília foi construída no sertão, no interior do território brasileiro. Então, drogas do sertão. Produtos, medicamentos, temperos, produtos para preservar, conservar os alimentos, né? Medicamento, tempero, condimentos, conservação dos alimentos, eram produtos que eram encontrados no interior do território. E só a maioria esmagadora das vezes, essas drogas do sertão vão ser exploradas pelos jesuítas, pela igreja. Mas isso é um outro assunto para uma outra hora. 100% das drogas do sertão eram monopólio da coroa portuguesa. E depois ela vai repassar para quem ela achar de direito. Todo e qualquer metal precioso que fosse encontrado no Brasil, 20% dele, que era chamado quinto, 20%, quinto real. Um quinto significa 20% de alguma coisa. Quinto real. 20% de qualquer metal ou pedra preciosa encontrada no Brasil era direito da coroa. E a coroa ainda tinha direito ao dízimo, 10% de toda a produção agrícola. Então, eu produzi uma tonelada de açúcar. 100 quilos era a propriedade da coroa, mesmo se ela tenha gasto um centavo com nada. Né? Rodrigo, por que Portugal vai adotar esse tipo de estrutura, de organização, né, de capitania hereditária? Eles inventaram isso para o Brasil? Não. Portugal já tinha testado isso, já tinha testado esse tipo de administração em colônias que Portugal possuía em ilhas do Atlântico. Já tinha testado isso com sucesso nessas colônias pelo Atlântico, tinha dado super certo. Então, eles vão tentar o mesmo esquema aqui no Brasil. Um outro fator ainda, que eu costumo dizer que eles vão privatizar o Brasil, sabe? Porque é o capitão donatário que vai ter que gastar com tudo aqui. Então, eles vão transferir todas as despesas, todo o ônus da ocupação, da exploração, a coroa portuguesa transfere para a iniciativa privada. A coroa portuguesa transfere para a iniciativa privada. E o Estado português em si acaba não gastando nada com ocupação e exploração efetiva do território. Deu certo? Não. Considera-se um fracasso o sistema de capitanias hereditárias aqui no Brasil. Os motivos são os mais variados. Os capitães donatários não tinham recursos suficientes, não tinham interesse suficiente. A colônia era muito distante da metrópole, por exemplo. A capitania de São Vicente, estado de São Paulo, hoje, muitas vezes ela tinha contato apenas uma vez por ano com a metrópole. Um único navio chegava à capitania de São Vicente e voltava para Portugal durante um ano inteiro. A capitania de São Vicente chega a viver um processo que a gente chama de tupinização. Os portugueses foram viver lá, eles foram esquecendo os costumes europeus e começaram a adotar os costumes, a língua, vestir, alimentar, viver como os indígenas. Então, em vez de você ter um processo de europeização do nativo, você tem um processo de tupinização do europeu. A distância era um problema muito grande. Invasões estrangeiras constantes, né? Os indígenas que não davam mole
para o Estado português, o gigantismo territorial, as capitanias, para se ter uma noção, a capitania do Espírito Santo, ela era 5 vezes maior, a capitania do Espírito Santo era 5 vezes maior do que Portugal. Só para a gente ter uma noção do gigantismo territorial dessas capitanias hereditárias. Como ocupar, como explorar, como organizar tudo isso daí. Né? Exceções, tivemos exceções? Tivemos as capitanias que tiveram sucesso, considera-se como sucesso, Pernambuco e São Vicente, porque conseguiram prosperar. Relativo sucesso, o Espírito Santo entraria nisso daí, né? Intermediário, e fracasso absoluto. Algumas capitanias nunca sequer chegaram a ser exploradas. O capitão donatário delas nunca sequer chegou a estar nelas. Ele recebeu a capitania hereditária, mas continuou na Europa. Né? São coisas que, se tiverem dúvida, é só perguntar, é só falar. Quando o governo português percebe que o sistema de capitanias hereditárias estava fracassado, não ia dar certo mesmo, o governo português vai criar o sistema de governos gerais para tentar corrigir os erros das capitanias hereditárias. Prestem atenção, eles criam um sistema, eles montam o sistema de governos gerais, mas eles não acabam com as capitanias hereditárias. Tá? As capitanias hereditárias, elas vão continuar existindo. Tá legal? Você cria o governo geral, mas a capitania hereditária, ela continua existindo. Então, você vai continuar tendo a capitania hereditária e o governo português vai criar um governo geral que vai ter sede aqui em Porto Seguro. Para que vai servir esse governo geral? Depois vocês vão ver no esquema. O governo geral vai ser uma forma de centralizar as decisões e o poder. Cada capitania hereditária dessa que vocês estão vendo aqui, cada capitaniazinha hereditária dessa que vocês estão vendo aqui, o capitão donatário, ele mandava e desmandava do jeito que ele queria aqui dentro. Então, você tinha uma descentralização absurda. As leis não eram seguidas tal como Portugal queria. Né? Então, você tinha essa descentralização absurda. O que Portugal pensa, então? Portugal vira e pensa assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar com essa descentralização. Eu vou acabar com essa descentralização e eu vou criar uma forma de centralizar o poder. E Portugal, então, vem e cria o governo geral. Dessa forma, todas as capitanias hereditárias deveriam obediência ao governador geral. O poder ficaria centralizado nas mãos do governador geral. As leis vinham de Portugal, chegavam para o governador geral, e o governador geral, então, despachava essas leis para o restante do território. E os capitães donatários, na teoria, deveriam obedecer. Então, essa é uma forma que Portugal encontra de acabar com essa descentralização toda, criando os governos gerais, criando o sistema de governos gerais, tá? Para corrigir os erros das capitanias. Esse governador geral ele vai ter auxiliares, ele não vai mandar sozinho. Né? Existia o ouvidor-mor, que cuidava da justiça, o provedor-mor, que cuidava do tesouro, da cobrança dos impostos, da arrecadação, e o capitão-mor, que cuidava da defesa. A história costuma trabalhar com os 3 primeiros governadores gerais. Eu não vou ficar falando de um por um para vocês. O primeiro deles foi Tomé de Souza, de 49 a 53, Duarte da Costa, de 53 a 58, e o nosso Mendes Sá, de 58 a 72. Né? Depois é só pegar, olhar com carinho, as principais realizações de cada um, não tem mistério, não tem dificuldade. Se tiver alguma dúvida, é só falar, deixa no comentário, comenta aí embaixo que a gente explica, a gente fala de novo. E além do governador geral, das capitanias hereditárias, que vão continuar existindo até o século XVIII, as capitanias hereditárias continuam existindo até o século XVIII,
elas vão ser extintas por volta de 1750, 1756. Portugal também vai criar as chamadas câmaras municipais. As câmaras municipais é o que a gente tem hoje nos municípios, né? Só que era um pouco mais elaborado. As câmaras municipais era a mescla de poder executivo, legislativo e judiciário, tudo junto. Executivo, legislativo e judiciário. Então, as câmaras municipais tinham poder de prefeito, falando a grosso modo, poder de prefeito, de vereadores e do fórum, do juiz. E elas tinham o poder local. Eram elas que realmente aplicavam o poder de forma local, ali, diretamente com o colono. Né? E só podiam ocupar essas câmaras municipais os chamados homens bons. Quem eram esses homens bons? Os homens ricos, os homens com mais poder dentro de cada localidade. Então, você tinha o governador-geral, os capitães donatários e as câmaras municipais. No final das contas, de verdade, acabava que quem tinha o poder mesmo eram as câmaras municipais, que eram elas que lidavam diretamente com o colono. O capitão hereditário e o governador-geral. O governador-geral era indicado pelo rei, os capitães donatários eram hereditários, as câmaras municipais eram eleitas e escolhidas entre os homens mais ricos de cada localidade, ou indicado pelo governador-geral. Né? Então, a gente encerra essa parte de estrutura política administrativa. Aí vem os períodos que o Brasil vai ser dividido para tentar melhor administrar, de 73 a 78, né? Você vai ter governo do Norte, governo do Sul, 78 unifica de novo, de 602 a 612 vai ser dividido outra vez, Salvador é capital, Rio de Janeiro é capital no Sul, depois em 612 é unificado novamente, de 21 a 75 você vai ter o Estado do Brasil com capital em Salvador, o Estado do Maranhão com capital lá em São Luís, lá no extremo norte, né? Em 75 eles vão unificar novamente, porque vão perceber que não funciona, não dá certo. E nós tivemos as invasões estrangeiras tentando muitas vezes tomar o território, ocupar o território, comercializar no território brasileiro. Eu também não vamos ficar falando uma por uma para não ficar muito longo, muito extenso e muito pesado, muito chato, que a verdade é essa. O material está aí, é só olhar com carinho. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, a gente vai falar. A gente teve franceses invadindo o Brasil em duas situações, França Antártica e França Equinocial, em períodos diferentes. Tivemos os ingleses invadindo o Brasil. Tá? Qualquer dúvida que tiver, qualquer que for a dúvida de vocês, é só falar que eu estou aqui para ajudar e para esclarecer tudo. Forte abraço, povo do Brasil, fiquem com Deus e até a próxima.